Atualmente, o Brasil conta com mais de 850 avistamentos de OVNIs catalogados. Casos famosos, como o do ET de Varginha, conseguem remodelar todo o imaginário de uma cidade. Mas enquanto no interior de Minas Gerais, tal contato extraterrestre é visto como positivo pelos habitantes locais, no interior do Maranhão, os avistamentos são tidos como casos de terror pelos moradores. A Ilha dos Caranguejos é considerado um lugar místico e perigoso para os maranhenses. Um lugar que deve ser evitado ao máximo. Foi lá onde o madeireiro José Souza encontrou seu fim, de maneira que até hoje ninguém sabe explicar o que realmente aconteceu. Supostamente ele teria sido vítima de um raio, mas a trajetória que o raio deveria fazer para atingi-lo desafiou todas as leis da física. A sua morte causa controvérsias em toda a comunidade local, deixando policiais, médicos, ufólogos e até mesmo hipnotizadores sem explicações. Anos depois, outro madeireiro encontrou o mesmo fim, num caso também sem explicação. Tudo isso levou a população a crer no envolvimento de OVNIs, principalmente pelo estranho efeito chupa-chupa, comum no estado do Maranhão durante os anos 70 e 80. Mais do que isso, Manuel Paiva, o prefeito de Pinheiro, na região da Baixada Maranhense, confirmou a existência de objetos voadores não identificados. Será que as mortes, ainda sem explicações, realmente podem ser relacionadas a eventos de outro mundo? E se for verdade? Bem, antes de passarmos para o ocorrido, precisamos conhecer o local onde tudo começou. A Ilha do Caranguejo, ela é a segunda maior ilha do Maranhão, coberta por densos manguezais que dificultam a sua exploração e a tornam praticamente desabitada. Seu ambiente úmido e selvagem contribui para o imaginário de um local proibido e amaldiçoado. O único meio de chegar até lá é através de barcos ou helicópteros, e não há registros de que existam pessoas vivendo por lá. Os únicos que se atrevem a navegar por aquelas águas são os pescadores e madeireiros, sempre de maneira objetiva e rápida. Entre eles, há inúmeras histórias de cantos religiosos sendo ouvidos à noite, como se fossem lamentações e vozes de fantasmas vindas do além-vida. O caso que chamou a atenção da mídia ao lugar aconteceu em junho de 1977, envolvendo os irmãos José Souza, Apolinário e Firmino, juntamente com o primo deles, Aureliano. Madeireiros experientes, eles estavam acostumados a ir de barco até a Ilha do Caranguejo. No dia da viagem, o objetivo deles era buscar madeira para construir palafitas. Firmino era o único novato ali. Ele decidiu se juntar aos demais, pois precisava de mastros de madeira para uma reforma em sua casa. Eles passaram toda a tarde cortando os troncos e separando-os no convés. O trabalho foi suspenso por volta das 18 horas. Depois disso, José, o cozinheiro da vez, preparou para eles alguns caranguejos sobre uma grelha improvisada. Com tudo pronto e a refeição encaminhada, os quatro conversaram até por volta das 20 horas e depois foram dormir. O plano deles era descansar até a meia-noite, horário em que a maré sobe e pode ser aproveitada para voltarem a São Luís. Apolinário era experiente. Já havia feito essa mesma viagem uma centena de vezes antes, por isso decidiu dormir num tapete no chão da cabine, confiante de que a maré o acordaria no horário certo. Para sua surpresa, só foi acordar no dia seguinte às 5 da manhã, com Aureliano chamando. O primeiro indício de que havia algo errado, além de terem perdido o horário, foi a voz de Aureliano vir da frente do barco quando, na verdade, ele deveria estar na parte traseira. Aureliano estava muito assustado. Deitado sobre uma poça d'água, ele apresentava várias queimaduras pelo corpo. Apresentava também uma queimadura na nádega esquerda, mas, estranhamente, o seu short não havia se queimado. Firmino estava na parte de trás do barco, como se, por algum motivo que não era capaz de recordar, tivesse trocado de lugar com Aureliano durante toda a noite. Ele estava inchado e queimado, a sua pele havia caído de modo que era possível enxergar a sua costela. Por fim,
Apolinário foi até o interior da embarcação conferir o estado de José, que, para sua surpresa, já estava morto. Ele o encontrou com uma camisa no rosto, o corpo roxo e a boca espumando. Apolinário estava por conta própria. Sem poder contar com a ajuda de nenhum dos demais, ele se viu obrigado a, sozinho, conduzir o barco de volta a São Luís, onde poderia pedir ajuda. O desafio seria árduo, pois, além do fato de Apolinário ser um homem magro com apenas 1,5 metro de altura, ainda teve de aguardar por mais de 8 horas até a maré subir novamente. Foi enquanto aguardava que ele acabou notando algo estranho. Toda a madeira que eles haviam cortado no dia anterior, assim como a grelha e os restos do caranguejo que comeram, havia sumido. Eram mais de 100 troncos de 3 metros de comprimento. Era inexplicável que todos tivessem sumido sem que nenhum barulho fosse ouvido. E também não houve marcas no chão indicando que tivessem sido arrastados. O barco conseguiu sair da ilha somente às 14 horas e com José morto, Firmino inconsciente e Aureliano sentindo dores intensas, uma viagem que normalmente é feita por 3 pessoas teve de ser realizada apenas por uma. A viagem levou a tarde toda, até que eles finalmente alcançaram o porto de Itaqui. Depois disso, Apolinário ainda teve de andar por mais de 10 quilômetros até São Luís para pedir ajuda. Primeiro ele foi até a polícia e depois até seu irmão mais velho, Pedrinho. Ele e Pedrinho retornaram ao porto de carro por volta das 21 horas, quando enfim puderam levar Firmino até um hospital. Já Aureliano, mesmo sofrendo com dores intensas, se recusava a sair de perto do corpo de José, seu irmão. A polícia só foi chegar ao local por volta de 1 da manhã. Aureliano pôde finalmente ser encaminhado ao hospital municipal para tratar dos seus ferimentos, enquanto José era levado ao IML. Por passar do período de 24 horas, o corpo se encontrava em estado de decomposição, tornando-se impossível realizar uma autópsia. O legista encarregado anotou em seu relatório não ter encontrado quaisquer hematomas ou cortes no corpo e definiu a causa da morte como um choque emocional. Choque emocional é uma reação a um evento traumático, tal qual um acidente ou uma tragédia natural. É como se José Souza tivesse presenciado um evento tão aterrorizante que acabou não resistindo ao impacto. Já a investigação da polícia comprovou não existir nenhuma evidência de que eles tivessem consumido bebidas ou qualquer tipo de alucinógeno. Também não foram encontrados sinais de briga, fogo, nada pela embarcação. Acima de tudo, nenhum dos envolvidos tinha qualquer lembrança da noite anterior. Apolinário passou a noite apenas dormindo, sem sequelas, enquanto Firmino e Aureliano sofreram queimaduras intensas. Os exames constataram que as queimaduras foram realizadas em algum momento antes da meia-noite. Antes mesmo que as teorias sobre o ocorrido pudessem ser formuladas, o caso foi parar nos principais jornais e estações de rádio e TV de São Luís. A mídia já tinha sua própria explicação. Aliens. A uma primeira vista, pode parecer que os jornais locais se precipitaram ao culpar os OVNIs. Os próprios envolvidos relataram não terem notado nenhum tipo de luz ou atividade suspeita nos céus. Porém, ao entendermos o fenômeno chupa-chupa, podemos entender o porquê dessa associação feita às pressas. O chupa-chupa foi um fenômeno registrado no Maranhão entre 1970 e 80. Ele é descrito como uma série de ataques de luzes não identificadas que supostamente sugavam sangue e energia vital das pessoas. Marcas, queimaduras e pequenos ferimentos eram comumente encontrados nos corpos das vítimas. Testemunhas relataram luzes voadoras no céu, cores azul, vermelho, branco e amarelo que as perseguiam noite adentro. Até mesmo ataques físicos eram descritos, como raios de energia que atingiam partes do corpo, causando queimaduras e tontura. O medo foi tão grande que os habitantes locais passaram a dormir em grupos, recorrendo a fogueiras e fogos de artifício para espantar as luzes.
Os relatos acabaram por chamar a atenção da aeronáutica, que em 1977 realizou a Operação Prato. Essa operação consistiu numa missão secreta conduzida pela FAB para investigar a situação. Nela, os militares coletaram depoimentos dos moradores, além de registrarem vídeos e fotos. A Força Aérea reconheceu a existência das luzes e a interação delas com o ambiente, porém nunca divulgou abertamente explicações concretas. A Operação Prato é considerada um dos casos mais bem documentados de OVNIs no Brasil e daria um vídeo por si só. Mas aqui ela nos serve para demonstrar o momento no qual a população maranhense vivia um cenário de medo constante com a ameaça extraterrestre. Os jornais e estações de rádio não paravam de noticiar o acontecido, sempre associando a OVNIs. Contudo, mesmo com a cobertura incessante da mídia maranhense, o caso não saiu da região, ficando restrito a São Luís. A divulgação se deu por um golpe de sorte. Tudo aconteceu quando Roberto Granchi, filho da famosa ufóloga carioca Irene Granchi, estava na região e ficou sabendo dos acontecimentos. Roberto contou à sua mãe o que descobriu no local e ela, por sua vez, levou a história para a comunidade ufóloga. A história percorreu tanto que chegou até o ufólogo norte-americano Bob Pratt. No momento do ocorrido, Pratt já vinha atuando como ufólogo desde 1975. Desde que ouviu sobre o caso, despertou um interesse específico pelo Brasil. Ele visitou o nosso país 13 vezes, todas para examinar casos relacionados à ufologia. O seu objetivo estava em tentar descobrir por qual motivo o número de contatos no Brasil é bem superior a de qualquer outro país que visitou e também por que os contatos eram sempre mais violentos. Bem, entre os dias 14 e 17 de dezembro de 1978, Pratt esteve no Maranhão para investigar o caso ele próprio. A primeira coisa que fez foi se reunir com sobreviventes, na presença do Dr. Silvio Lago, um famoso hipnólogo. A sua ideia era submeter os três a uma sessão de hipnose para que eles pudessem recuperar a memória sobre os acontecimentos daquela noite. Foram mais de 10 horas de sessão, para no final eles saírem com mais dúvidas do que respostas. Os madeireiros se lembravam perfeitamente do que haviam feito até o momento em que atracaram. Mas, depois disso, havia uma grande lacuna em suas memórias. O Dr. Lago, com mais de 40 anos de experiência, declarou: eles não conseguiam se lembrar de nada após terem ido dormir aquela noite. Eu não estou acostumado a ver esse tipo de bloqueio mental. É um caso muito estranho e complicado. Para o doutor, havia somente duas explicações para a amnésia dos três. Eles presenciaram uma forte emoção e bloquearam o ocorrido inconscientemente, ou foram submetidos a uma hipnose muito profunda, que os preparou para não se lembrarem de nada. Foram várias as teorias do que teria acontecido com os quatro. Clésio Muniz, o chefe da investigação criminal da Polícia do Maranhão, disse que as queimaduras de Firmino não correspondiam a nada do que ele já havia visto antes. Apesar de não acreditar em OVNIs, ele não sabia explicar o caso. A teoria mais comum é a de que um raio teria atingido o barco. Os médicos que analisaram Firmino no hospital dizem acreditar que a causa do acidente foi um raio. Um deles era o Dr. Carneiro Belfort, diretor do hospital e posteriormente professor de medicina numa universidade de São Luís. Após ler sobre o caso nos jornais, o Dr. Belfort pediu especificamente para analisar Firmino. A sua análise foi de que as queimaduras apresentadas eram características de um raio, mesmo que ele não soubesse explicar como um raio poderia tê-lo atingido. O grande problema com essa teoria é que, quando analisada minuciosamente, ela fornece mais perguntas do que respostas. A começar, se eles tivessem realmente sido atingidos por um raio, as roupas também deveriam estar queimadas, não somente algumas partes do corpo. José Souza, o falecido, não apresentava nenhum sinal de queimaduras. O barco não apresentava sinais de que houvesse sido atingido por um raio. Os registros da estação meteorológica não indicavam nenhum temporal, relâmpagos, nada assim para aquela noite.
Se um raio realmente tivesse atingido a região, atingido a água e ricocheteado para o barco, Apolinário deveria ter sido o primeiro a ser atingido, já que ele estava deitado no chão, mas ele saiu ileso. É impossível que um raio tenha queimado 2 homens, deixado um ileso e ocasionado a morte de um quarto sem deixar marcas em seu corpo. Não faz o menor sentido. Bem, a outra teoria recorrente é que os 4 foram vítimas de um ataque alienígena. Um dos pontos que reforça essa teoria está no fato de que Aureliano e Firmino acordaram em posições invertidas das quais foram dormir, como se alguém os tivesse retirado do barco e errado o local na hora de voltar com eles. 3 deles possuíam experiência com aquele tipo de viagem e estavam acostumados a acordar com o fluxo da maré à noite, porém não foi o que aconteceu. Embora não seja possível determinar o horário específico em que tudo tenha acontecido, especula-se que tenha sido antes da meia-noite, quando todos se encontravam inconscientes. Contudo, vale lembrar que nenhum dos sobreviventes jamais atribuiu o ocorrido a OVNIs, ou nada similar. Com o passar dos anos, diversos ufólogos e jornalistas mantiveram contato com os 3 envolvidos. Foram várias as entrevistas realizadas ao longo das décadas e eles sempre afirmaram não ter qualquer memória do ocorrido. Numa dessas entrevistas, Apolinário chegou a dizer: "Eu não vi nada." Surgiram os rumores de que era um tal de disco voador, mas eu nem sei bem o que é isso. Dizem que na ilha se ouvem vozes, gente chorando, mas lá eu não vi ninguém. Conforme Apolinário conta, a polícia o interrogou posteriormente, acusando ele e seus irmãos de terem consumido cannabis durante a viagem, algo que eles negam veementemente, até porque não há muito o que ligar a cannabis com tudo o que aconteceu, com todas as evidências, o que também surpreende é o estado de saúde dos sobreviventes. Os que sofreram queimaduras graves, Aureliano e Firmino, depois de um tempo apresentaram uma excelente saúde. Já Apolinário, o único sobrevivente a não sofrer nenhum tipo de ferimento, desenvolveu sérios problemas de saúde. Apenas 1 ano e meio depois do episódio, o seu braço esquerdo começou a apresentar sinais de fraqueza, evoluindo ao ponto de que ele já não pudesse segurar nada com a sua mão esquerda. Em 1992, com seus 42 anos, ele sofria de fortes dores de cabeça, apresentando um caminhar debilitado. Ele nunca soube explicar a origem da sua condição, já que não apresentava sinais de acidentes ou doenças. Firmino, que sofreu queimaduras graves, passou anos debilitado mentalmente. Demorou bastante, mas ele conseguiu se recuperar e retomar a sua rotina diária como proprietário de uma pequena mercearia em São Luís. Aureliano teve suas cicatrizes praticamente curadas. Dos sobreviventes, ele foi o único que retornou à Ilha do Caranguejo, novamente atrás de madeiras. Desde então, não voltou a ter nenhum tipo de experiência sobrenatural. Em 1991, largou a vida de madeireiro e se tornou guarda de segurança. Como se esse incidente por si só já não levantasse mistérios suficientes, em 1986 foi registrada outra morte na Ilha do Caranguejo, em condições bem parecidas. Em abril de 1986, outros 4 homens se dirigiram à ilha de barco, também para coletar madeiras. Foram 2 dias de intenso trabalho, com mais de 300 troncos sendo cortados e empilhados próximos ao barco, só esperando para serem guardados. Às 18 horas do dia 30 de abril, Juvencio começou a preparar o jantar do grupo. Enquanto ele preparava a refeição, Veríssimo começou a se sentir mal. Porém, antes que pudesse pedir ajuda, Juvencio já havia desmaiado, seguido pelo próprio Veríssimo. Em uma rápida sucessão de eventos, Anselmo e Lázaro, outros 2 madeireiros presentes, também desmaiaram. Lázaro foi o primeiro a recobrar a consciência, somente ao meio-dia do dia seguinte. Anselmo apresentava queimaduras do lado direito de sua cabeça, além de um grande inchaço. Veríssimo já estava morto, estirado no chão do barco, sem apresentar nenhum tipo de ferimento em seu corpo. Os 3 sobreviventes ainda tentaram colocar a madeira coletada no barco, mas
logo desistiram e julgaram que o melhor seria sair dali o quanto antes, com certeza. A viagem de volta a São Luís foi árdua, já que todos sofriam de tonturas e náuseas. Assim como no primeiro caso, aqui nenhum dos três envolvidos faz ideia do que possa ter acontecido. Como eles ainda não haviam comido nada, a possibilidade de uma intoxicação alimentar foi descartada. As autoridades portuárias levantaram a suspeita de algum envenenamento no pântano, mesmo com os envolvidos afirmando não terem sentido nenhum cheiro diferente no ar. Não foi realizada uma autópsia em Veríssimo, pois, assim como aconteceu com José Souza, já haviam passado 24 horas desde a sua morte e o seu corpo encontrava-se em estado avançado de decomposição. No atestado de óbito, a causa da morte foi atribuída simplesmente como não determinada. A mídia do Maranhão noticiou tudo como outra ocorrência de OVNIs e, mais uma vez, o caso não foi divulgado além de São Luís. Os envolvidos também não disseram nada que pudesse relacionar o ocorrido a aliens. Contudo, foi relatado algo intrigante. Eles ouviram um barulho forte no mato, bem perto de onde o barco estava atracado. Por estar escuro, não foi possível ver o que era ou quem era, e eles não faziam ideia do que poderia ter sido. Como já dito antes, só é possível chegar à Ilha do Caranguejo de barco ou helicóptero, e não há registros de ninguém morando naquela região. Os que defendem a teoria dos OVNIs interpretam o estrondo como o pouso de um disco voador no local, derrubando várias árvores na aterrissagem. Embora seja impossível confirmar ou negar totalmente essa teoria, esperava-se que os três madeireiros profissionais fossem capazes de reconhecer o barulho de uma árvore caindo. Definitivamente, não foi isso que eles ouviram. Avistamentos de OVNIs na região são comuns, desde os relatos do chupa-chupa até as duas mortes que apresentam similaridades inegáveis. Apesar de não estar comprovado que as mortes tenham qualquer tipo de envolvimento com seres extraterrestres, até porque os envolvidos não relataram observar nada de anormal no céu. Ainda assim, ninguém consegue apresentar uma explicação para o ocorrido. O que se sabe é que algo de sobrenatural ocorre na Ilha do Caranguejo. Sejam aliens, fantasmas, espíritos ou seres de outra realidade, todos da região sabem que esse é um lugar que deve ser evitado ao máximo. Mesmo que você não acredite em nada disso e ache que deve haver uma explicação científica e racional para o que acontece naquela ilha, ainda assim vale sempre tomar cuidado e se perguntar: e se for verdade?